Mas que loucura que é isso, gente? Que já começa a dar um friozinho, todo mundo começa no Brasil inteiro a se preparar para descer pro sul para curtir o inverno. Vocês acham que é muito bom o inverno aqui? Vive aqui durante o ano inteiro para vocês verem o que é o inverno. Aí eu acho muito engraçado, porque o pessoal já comprou luva, comprou cachecol, comprou touca. Daí vem nessa época do inverno aqui pro sul, achando que vai fazer sempre menos 5, menos 10 graus, vai nevar dia e noite. Aí chegam aqui e são recebidos por um caloroso 20 graus. Mas é sobre isso que eu vim falar hoje pra vocês, não. Hoje eu vim falar pra vocês que a maioria dos turistas, quando vem pra cá, eles vão pra onde? Gramado e Canela. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, o que as pessoas lembram? Gramado e Canela. Então hoje eu vim te dar alguns motivos pra conhecer outros lugares durante o inverno. Porque eu não sei se tu sabe, mas tem outras cidades aí muito mais geladas. Primeira coisa que você precisa saber, Gramado e Canela não são as cidades mais frias do sul do Brasil. Elas são frias, mas não são as mais frias. Se tu quiser ver neve, ou pelo menos aumentar consideravelmente as chances de você ver neve, coloque no teu roteiro as cidades de São José dos Ausentes, Bom Jesus, Urubici, Santa Catarina, Urupema, Santa Catarina e São Joaquim, Santa Catarina. Esses lugares durante o inverno mal conhecem o que é uma temperatura positiva. E eu tô falando sério, porque essas são as partes da Serra Gaúcha e Catarinense que são mais altas. Então, obviamente, é mais frio. Inclusive, não sei se tu sabe, a última nevasca que aconteceu aqui na região, no sul, foi em 2013, que foram dezenas e dezenas de cidades em todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina que nevaram de fato. Mas a maior nevasca da história, ela aconteceu em Vacaria, mas foi nos anos, sei lá, foi 1800 e pedrada no olho, que deu 2 metros de neve. Mas isso faz bastante tempo. Aqui a média é de 20 anos mais ou menos que dá uma neve assim, ó, que tu fica pensando, nossa senhora. E pra aqueles que ficam dizendo, ah, mas se eu quero neve, eu vou lá pro Bariloche. Eu te digo uma coisa, tu pode ir até pra Argentina pra ver neve, mas tu jamais vai ver neve na tua casa. E falando sobre gastronomia, não vai ser só em Gramado e Canela que você vai comer as coisas típicas do sul. Primeiramente porque o sul ele foi colonizado majoritariamente por italianos e alemães. Então a gente tem muitos descendentes de italianos e alemães. Logicamente, a cultura e a gastronomia são voltadas para descendentes de italianos e alemães. Tem outra galera, aí tem os polacos, tem os ucranianos, tem mais um monte de gente. Mas os italianos e alemães, pelo que a gente conseguiu entender, são a maioria. Então se tu vir pra cá, esquece feijão e arroz e foca na culinária italiana e na culinária alemã. Você não pode deixar de conhecer agnoline, também conhecido como capelete em alguns lugares. O famoso galeto com massa. Vá numa galeteria e coma galeto com massa pra você saber o que eu tô falando. Pizza, preciso nem dizer. Pizza tem em todo o Brasil, mas eu vou te dizer, você nunca vai experimentar uma pizza como as pizzas da Serra Gaúcha. Coisa de alemão, cuca com salsicha. Cuca é tipo um pão, só que doce, com uns farelinhos em cima ali, com salsicha. Salsicha. É doce com salgado, é coisa de alemão. Alemão adora fazer isso. É um negócio meio que agridoce. Você experimenta uma vez, parece que é ridículo, mas você experimenta uma vez, você quer comer pro resto da vida. E outra coisa que é dos alemães também, chucrute. Chucrute nada mais é do que repolho refogado, alguma coisa assim. Dá um gás federal aquilo, olha, que se tu botar no carro vai de 0 a 100 em 5 segundos. Isso sem falar na infinidade de queijo, salame, carne, todas essas coisas. Sabe que o povo aqui do sul, tem uma coisa que você precisa saber, principalmente sobre os descendentes de italiano, é que a mesa vai estar sempre farta, porque italiano, desde antigamente, gosta de mostrar para os outros povos que nada falta na casa dele. E falando da gastronomia, algumas cidades que você não pode deixar de conhecer são Garibaldi, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Nova Petrópolis. Particularmente, essas 5 cidades são cidades que, na minha opinião, têm a melhor gastronomia que eu já vi na minha vida. E vir pro Rio Grande do Sul no inverno e não experimentar nenhum vinho é uma afronta a um patrimônio histórico da humanidade, porque eu digo, os melhores vinhos do Brasil estão no Rio Grande do Sul. Não é à toa que em Caxias a gente tem a festa da uva, em Bento Gonçalves a gente tem os maiores produtores de uva do Brasil, em Flores da Cunha a gente tem as maiores vinícolas do Brasil. Então vamos lá, se tu vem pra cá, foca em Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Pinto Bandeira, que é uma cidade que uma vez fazia parte de Bento Gonçalves até 1989, mas depois se emancipou. E tem Flores da Cunha ainda e Garibaldi. E Garibaldi, inclusive, tu pode dar uma passeada extra por lá, porque o pessoal é muito conhecido pelos espumantes. E olha que legal, como aqui a cultura do vinho ela é muito disseminada, você vai em muitas vinícolas e o pessoal vai fazer um daqueles tour guiado contigo para mostrar a plantação de uva, para mostrar como é que o vinho é feito, para você degustar, fazer uma curta aulinha de enologia. Então lugares legais para você visitar é a Vinícola Miolo, Panisson, Casa Perini, Dom Laurindo, Cave de Pedra, Casa Valduga e ainda para terminar o dia, muito bem, vá conhecer o Hotel Spa do Vinho.
Eu particularmente nunca entrei lá, mas todo mundo fala desse lugar que fiquei curioso de conhecer. Inclusive, se o pessoal de lá quiser me convidar, não reclamem em passar um final de semana. E falando um pouco sobre turismo, Gramado, não podemos negar, Canela também, que tem muita coisa para se fazer por lá. Mas não se atenha somente a isso. Por exemplo, Gramado e Canela não tem os canyons de Cambará do Sul, um dos lugares mais bonitos que você vai ver na sua vida. Inclusive, do outro lado de Cambará do Sul tem uma cidade chamada Praia Grande, que não é uma praia e não é grande. Não sei porque botaram esse nome na cidade, mas tem outros canyons que são lindos de dar com pau. Conheça a trilha da Pedra do Silêncio até o Morro Malakoff em Nova Petrópolis e também conheça o Labirinto de Nova Petrópolis. Lugares fantásticos. Viagem de Maria Fumaça, aquele trenzinho bonitinho entre Bento e Carlos Barbosa, e conheça um pouco sobre a história da imigração italiana. Um baita de um passeio para se fazer pela Serra Gaúcha e deslumbrar as vistas que nós temos por aqui. Conheça o Feste Queijo de Carlos Barbosa, que você paga um valor para entrar e come o dia inteiro queijo, pizza, e bebe vinho, e bebe refri, e faz um monte de coisa lá dentro, lá por um valor único. Serafina Corrêa é uma baita de uma cidade com várias réplicas de coisas que tem lá na Itália, como por exemplo o Coliseu, a nave del Imigrante, Marostica e mais outras coisas. E é óbvio também, você não pode deixar de conhecer a FenaChamp de Garibaldi, o Festival Nacional da Champanha. E já que tu tá em Garibaldi, aproveita para dar uma passada na Chandon. A Chandon, né? Chandon, que nome bonito, né? De espumante. É lá de Garibaldi, essa galera aí, não é à toa que Garibaldi é a cidade do espumante, por isso tem a Chandon lá. Que oferece um dos passeios mais legais que se tem pra fazer. Eu não fiz, foi o que me disseram. Gostaria de fazer? Gostaria. Não fiz, mas vale a pena. E São Francisco de Paula, por exemplo, tem o Parque das 8 Cachoeiras, que tem uma baita de uma trilha muito legal pra você fazer por lá, se você gosta de trilhar por aí, em volta. E se tu realmente gosta de caminhar, tu vai conhecer o Monte Negro em São José dos Ausentes, o ponto mais alto do Rio Grande do Sul, com uma vista espetacular. Mas vá um pouco cedo ali, porque quando tapa de neblina, depois tu não enxerga nada. E que tal conhecer um pouco da arquitetura de Antônio Prado, a cidade mais italiana do Brasil? São muitas e muitas casas no estilo italiano, que são casas muito antigas. Inclusive lá foram gravadas algumas cenas do filme Quatrilho, o primeiro filme brasileiro a concorrer ao Oscar por filme estrangeiro. E já que estamos falando de cidade italiana, você não pode deixar de conhecer também Nova Milano, um distrito de Farroupilha, que, acredite ou não, Nova Milano é o berço de toda a imigração italiana. Quando eles chegaram lá em São Leopoldo, eles foram subindo a serra e começaram a fazer as suas casinhas em Nova Milano ali. Inclusive acontece o Entrai, que é o encontro das tradições italianas todos os anos, que é um baita de um evento com uma italianada louca, bebe vinho, come grostoli, polenta, brustolada e todas essas coisas de italiano. E inclusive em Farroupilha tem o famoso Santuário de Caravaggio, que se tu vir pro Rio Grande do Sul, tu vai entender que principalmente nessa época, 26 de maio é feriado, talvez um dos feriados mais importantes do ano, porque mais de 2 milhões de pessoas sempre vão pra esse santuário. E se tu acha que aqui é só frio nessa época, tu pode passar uns baita nos calorão naqueles parques de aventura. Tem o Sea Aventura em Nova Roma do Sul e o Gasper em Bento Gonçalves, aquele lugar que você atira de bungee jump lá, faz uns troços muito louco, anda de quadriciclo, essas coisas aí, tem de tudo. E assim, o Rio Grande do Sul tem vários lugares, não é só na Serra que faz frio nessa época, mas eu digo que a Serra é um baita de um lugar para conhecer no inverno, porque talvez seja a única região do Rio Grande do Sul que seja totalmente preparado para receber turista nessa época. Mas se você quiser ver mais frio, sentir mais frio, quanto mais pro sul você descer, mais frio vai se tornar. E lá na região da fronteira é um frio de renguear Cusco. E aqui no Rio Grande do Sul, acima de tudo, uma coisa que vai perceber sempre, receptividade. É uma das coisas mais fantásticas que tem por aqui. Em qualquer lugar que tu vá, vai ter um gaúcho te esperando com uma cuia de chimarrão, pinhão quente na chapa e um monte de história para te contar sobre as belezas naturais e as histórias desse grande estado chamado Rio Grande do Sul, terra dos gaúchos. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta, compartilha e comenta aqui embaixo. Enfim, dissemina isso até seus amigos que estão interessados em conhecer o sul do Brasil e venham para o Rio Grande do Sul. Vão para Gramado e Canela? Vão, é legal, muito massa, adoro essas duas cidades, mas vão conhecer um pouco mais da região aqui porque, cara, tem coisa que eu nem falei nesse vídeo que são muito legal, tá bom? Um beijo nessas tetas e até a próxima.